Oi pessoal, voltei aqui com mais um vídeo para vocês. Essa é a nossa aula 2 do total de 4 aulas online de teatro. Já me apresentei na aula passada, eu sou a Lana, sou formada bacharel em teatro, também sou professora de teatro. Antes de começar as nossas instruções, a nossa aula de hoje, vamos passar novamente álcool gel. Muito álcool gel. Lembrando que é muito importante sempre higienizar as mãos com sabão, com água, passar álcool gel, usar máscara, manter distanciamento social. Muito importante essa parte. Tirar sempre pelo elástico, não pegar no rosto e ficar em casa o máximo possível, que essa é a recomendação pra gente conseguir acabar com esse vírus que tá colocando a nossa vida de cabeça para baixo. Na aula passada nós fizemos uma espécie de aquecimento e também uma dica de como incorporar um personagem, como dar voz ao personagem. Na aula de hoje eu pensei em fazermos uma atividade que se chama teatro de objetos. Como funciona? Nós vamos ressignificar objetos e ao mesmo tempo contar uma história. Eu acho que a maioria das pessoas tem noção do que seja um teatro de fantoches, que são aquelas luvinhas que a gente coloca na mão e conta como se fossem os personagens. A gente muda o tom de voz, a gente pode fazer mais de um personagem ao mesmo tempo, a gente conta uma história que já existe ou que a gente inventa. E a proposta de hoje é mais ou menos essa. Eu tenho um vídeo que eu vou usar como exemplo, um vídeo meu, contando uma história pessoal minha, com o teatro de objetos, onde eu pego, por exemplo, material escolar para serem pessoas. Então, uma caneta vai ser, por exemplo, a minha mãe. Um bloco de notas vai ser, por exemplo, uma árvore. A gente ressignifica objetos, a gente usa objetos de uma maneira que não usual deles. Então, a minha proposta para a aula de hoje é fazermos esse teatro de objetos. Escolhemos uma história, pode ser já existente, a gente pode pegar, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, que é uma história que muitas pessoas conhecem. Mas o que eu acho mais legal é nós fazermos uma história própria. Pode ser uma história pessoal, pode inventar alguma coisa fantasiosa, pode ser como quiser. E vamos contar essa história com esses objetos, cuidando bastante para nuance vocal, mudança de voz, e vamos tentar também incluir a voz e personagens do sexo oposto ao nosso. Então, se eu sou uma menina, eu vou tentar incluir uma personagem feminina, se eu quiser, mas também um menino, ou, por exemplo, um gatinho que fala. Não sei, é com vocês. Então, vou deixar a seguir o meu exemplo de teatro de objetos, que é o que eu gostaria que vocês fizessem em casa, tá? O meu tem uma duração de mais ou menos 10 minutos e essa é um tempo bem bom para contar uma história, tá? Oi pessoal! Hoje eu vou contar uma história. Essa história começa da seguinte maneira. Esse aqui é o Bubbles. O Bubbles é um gatinho muito querido, ele é muito especial. Essa aqui é a Lana, que no caso sou eu. Essa aqui é a Luciana, ela é a minha mãe, vó do Bubbles. Na quarta-feira de manhã, estávamos eu e minha mãe, a Lana e a Luciana, fazendo treino funcional. Estávamos lá, pulando, agachando, fazendo vários exercícios. E o Bubbles, como bom gatinho que ele é, estava conosco, com a Lana e com a Luciana. A manhã passou, o treino funcional acabou. E a Lana e a Luciana entraram para dentro de casa. Mas uma coisa muito estranha aconteceu. A Lana viu que tinham gotas de sangue na frente da janela do quarto dela. E ela pensou, de quem são essas gotas? Do Bubbles não podia ser, porque ela tinha acabado de ver o Bubbles e o Bubbles estava super bem. Eles têm um outro gato, o Frajola,
Mas o Frajola também estava bem. Ela tinha acabado de ver o Frajola. Ela até chegou a ligar para uma amiga dela. Amiga, será que o teu gato não tá na minha casa? Porque ele vivia lá. Ela achou que talvez ele pudesse ter se machucado e pedido socorro na casa dela. E a amiga da Lana falou: Oi, não, ele tá bem. Acabei de ligar pro meu irmão tá com ele. Ah, tá bom, amiga. Então tá bom. Mas a Lana ficou muito encucada com aquilo. O que será que tinha acontecido? Ela até chamou a mãe dela. Mãe! Fala, Lana! Mãe, olha só. Tem umas gotas de sangue na poltrona na frente da janela do meu quarto. Que estranho! Vamos lá ver! Elas foram lá ver e tinha mesmo. Será que aconteceu alguma coisa com um dos gatos? Olha, mãe, acabei de ver o Frajola, ele tá super bem. E o Bubbles também passou a manhã com a gente. Que esquisito, né? Muito estranho. Será que alguém entrou aqui de madrugada? Não, mãe, eu ia ter visto. É na frente do meu quarto. Eu ia ter escutado alguma coisa. E as duas foram embora. O dia passou, era um dia lindo, um dia de sol. E a Lana soltou os outros 2 cachorros dela, porque a Lana tem 5 bichinhos. Ela soltou o Sam e soltou a Marie. A Marie é uma cachorrinha muito louca. Ela é muito feliz, muito animada, mas ela não tem noção nenhuma. E o Sam é um cachorrinho muito especial. Ele tem 3 patinhas e ele odeia gatos. Pois bem, eis que no final da tarde o Bubbles aparece. E o Bubbles vê os cachorros. E os cachorros veem o Bubbles. A Marie não se importa, porque ela tá acostumada com o Bubbles desde pequena. Mas o Sam... O Bubbles começou a fazer aquele barulho que os gatos fazem quando eles estão muito assustados. E como o Sam tem só 3 patinhas, ele não consegue correr muito rápido. Então, o que o Bubbles fez? Ele correu do cachorrão e subiu em cima de uma árvore muito alta. E não descia de lá por nada. Os cachorros voltaram para suas casinhas, o Sam e a Marie. E a Lana foi lá ver por que o Bubbles não descia da árvore. Bubbles, desce daí, filho. Aquele barulho que os gatos fazem quando eles estão muito bravos. E ela percebeu uma coisa. Tem alguma coisa vermelha na boca do Bubbles. Eu acho que é sangue. Mas ele não descia por nada e ele tinha subido em cima da árvore. Ela achou que ele estava bem. E ela foi para casa. Deixou ele em cima da árvore na frente da casa dela. Em algum momento, que ela não sabe quando, o Bubbles desceu da árvore. E ele não apareceu mais. Às 8 da noite, ela pensou, isso aqui tá muito estranho. Eu vou procurar o Bubbles. Ela foi até o quarto da mãe dela e disse: Ô mãe, cadê o foco de luz? Preciso procurar o Bubbles. Mas a mãe dela estava no telefone, falando com outra pessoa. E ela pensou, eu não vou esperar. Então ela mesma foi achar o foco de luz. Ela pegou o foco de luz e foi caminhando ao redor da casa procurar o Bubbles. Ela caminhou. Cadê o Bubbles? Ela até pensou em desistir, mas alguma coisa disse, não, continua procurando, porque o Bubbles era um gatinho muito caseiro, ele não passava o dia longe de casa, ele adorava a companhia. Ela achou que tinha alguma coisa errada. Eis que ela encontra o Bubbles na beirada da piscina, todo encolhidinho, michuruca. Bubbles, que susto, nenê! Eu te procurei o dia todo. E ele continuou lá, muito esquisito. Ela chegou perto dele. Ela, Bubbles, tu tá machucado?
Ele nem miava, ele só olhava para ela. Ela chegou perto, colocou o foco de luz ainda mais perto e ela viu. Ele estava com muito sangramento bucal e nasal. Então, ela pegou o Bubbles no colo, pegou o foco de luz e foi correndo para casa. Chegando em casa, ela gritou: Mãe, é o Bubbles! O Bubbles tá sangrando, mãe, é o Bubbles! E a mãe dela disse: Meu Deus, o que aconteceu? Ela colocou o Bubbles no chão. O Bubbles continuava muito encolhido ainda. E a mãe dela foi tentar examinar o Bubbles, porque a mãe da Lana é médica, então ela entende algumas coisas. Algumas coisas entre humanos e animais são parecidas. Tentaram abrir a boca do Bubbles. Mas o Bubbles não conseguia abrir a boca direito. Lana, isso tá muito estranho. E eu acho que a gente tem que levar ele pro veterinário. O Bubbles não deixava abrir a boca, mas também não conseguia deixá-la fechada. A Lana já começou a se desesperar e começou a ligar atrás de vários veterinários. Alô, 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 alô. Mas ninguém atendia. Finalmente, quando alguém atendeu, a pessoa disse: Eu tô a 80 quilômetros de distância, não consigo atender ele hoje. E a Lana começou a se desesperar porque aquele bichinho era tudo pra ela. É o filho dela. E aí, ela pensou: eu vou ligar mais uma vez pro veterinário Wagner, que é o veterinário do Bubbles. E o Wagner finalmente atendeu e disse: Oi, Lana, pode trazer ele aqui, pode trazer, mas eu tô em Montenegro. E a Lana disse: Não tem problema, estamos indo. A Lana pegou o Bubbles no colo, falou pra mãe dela: Mãe, vamos levar o Bubbles pra Montenegro. E a mãe dela falou: Tá bom, Lana, vamos lá então. E elas foram, correndo. Elas entraram dentro do carro. A mãe da Lana dirigindo, a Lana com o Bubbles na frente e o irmão da Lana, o Arthur. E eles foram, andaram até chegar na clínica veterinária. E o Bubbles nem se mexia. A Lana desceu do carro correndo, com o Bubbles no colo e levou correndo pro veterinário. Chegou o Wagner, que é o veterinário do Bubbles. Ele falou: Coloca o Bubbles em cima da mesa. A Lana colocou o Bubbles em cima da mesa dele. O Wagner examinou o Bubbles e viu que era mesmo sério. O Bubbles estava com muito sangramento e estava com um edema embaixo da língua que não deixava ele engolir e não deixava ele respirar direito. O Wagner falou pra Lana: Lana, isso aqui é muito sério. Esse edema pode asfixiar ele. Tu trouxe ele na hora certa. E o Wagner disse que o Bubbles ia ter que ficar internado. A Lana se desesperou porque ela nunca tinha passado uma noite longe do Bubbles. E o Bubbles continuava aqui, quietinho. O Wagner teve que anestesiar ele para poder tirar o edema que tinha embaixo da língua. Só que, surpresa, o edema não sumiu. Então eles tiveram que tratar com remédio. E a Lana ficou ainda mais preocupada, porque e se esse edema não sumisse com remédio nenhum? O Bubbles é uma cidade de distância. O que ela ia fazer? Mas ela tinha que confiar. Então, ela se despediu do doutor e deixou o Bubbles lá para passar a noite sozinho. Me mantenha informada, Wagner. Por favor, pode deixar. Eu vou fazer o possível para cuidar dele. Se despediram. O Wagner foi para casa e depois voltou para a clínica. A Lana foi para casa dela, junto com a família dela. E o Bubbles ficou. Na manhã seguinte, ela já não aguentava mais de angústia, porque ela não tinha notícia nenhuma do Bubbles. Não sabia se o Bubbles estava bem, se o edema tinha sumido, se tinha acontecido alguma coisa durante a noite. Eis que no outro dia, o
o veterinário Wagner manda um áudio para ela. Um áudio que começou muito estranho. Lana, então, foi assim. Eu mediquei, eu fiz todo o possível por ele. Nós tratamos e ele reagiu super bem. Ele tá super bem. Ele até miou, ele comeu. Nós estávamos preocupados que íamos ter que colocar uma sonda para ele se alimentar. Mas ele até comeu. Ele tá super bem. Te falei que a gente ia precisar ficar com ele até sábado, mas pode vir buscar ele hoje já. E a Lana só escutando isso aqui. Nesse momento, ela desabou. Ela pensou, meu Deus, nem acredito, o bichinho é muito forte. E assim, foi mais uma peraltice do Bubbles, que agora tá super bem, tá em casa e aprendeu que a gente nunca atravessa a rua sem olhar para os dois lados. Oi pessoal, voltei aqui com mais um vídeo para vocês. Essa é a nossa aula 2 do total de 4 aulas online de teatro. Já me apresentei na aula passada, eu sou a Lana, sou formada bacharel em teatro e também sou professora de teatro. Antes de começar as nossas instruções, a nossa aula de hoje, vamos passar novamente álcool gel. Muito álcool gel. Lembrando que é muito importante sempre higienizar as mãos com sabão, com água, passar álcool gel, usar máscara, manter distanciamento social. Muito importante essa parte. Tirar sempre pelo elástico, não pegar no rosto e ficar em casa o máximo possível, que essa é a recomendação para a gente conseguir acabar com esse vírus que está colocando a nossa vida de cabeça para baixo. Na aula passada nós fizemos uma espécie de aquecimento e também uma dica de como incorporar um personagem, como dar voz a um personagem. Na aula de hoje eu pensei em fazermos uma atividade que se chama teatro de objetos. Como funciona? Nós vamos ressignificar objetos e ao mesmo tempo contar uma história. Eu acho que a maioria das pessoas tem noção do que seja um teatro de fantoches, que são aquelas luvinhas que a gente coloca na mão e conta como se fossem os personagens. A gente muda o tom de voz, a gente pode fazer mais de um personagem ao mesmo tempo, a gente conta uma história que já existe ou que a gente inventa. E a proposta de hoje é mais ou menos essa. Eu tenho um vídeo que eu vou usar como exemplo, um vídeo meu, contando uma história pessoal minha, com o teatro de objetos, onde eu pego, por exemplo, material escolar para serem pessoas. Então, uma caneta vai ser, por exemplo, a minha mãe. Um bloco de notas vai ser, por exemplo, uma árvore. A gente ressignifica objetos, a gente usa objetos de uma maneira que não usual deles. Então, a minha proposta para a aula de hoje é fazermos esse teatro de objetos. Escolhemos uma história, pode ser já existente, a gente pode pegar, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, que é uma história que muitas pessoas conhecem. Mas o que eu acho mais legal é nós fazermos uma história própria. Pode ser uma história pessoal, pode inventar alguma coisa fantasiosa, pode ser como quiser. E vamos contar essa história com esses objetos, cuidando bastante para nuance vocal, mudança de voz, e vamos tentar também incluir a voz e personagens do sexo oposto ao nosso. Então, se eu sou uma menina, eu vou tentar incluir uma personagem feminina, se eu quiser, mas também um menino, ou, por exemplo, um gatinho que fala. Não sei, é com vocês. Então, vou deixar a seguir o meu exemplo de teatro de objetos, que é o que eu gostaria que vocês fizessem em casa, tá? O meu tem uma duração de mais ou menos 10 minutos, e essa é um tempo bem bom para contar uma história, tá? Pessoal, esse foi o exemplo que eu fiz na minha casa.
de teatro de objetos e que eu gostaria de propor para vocês. Espero que vocês se divirtam fazendo, que vocês descubram nuances vocais diferentes, que vocês desenvolvam a imaginação de vocês, a contação de histórias e a fala, que é muito importante e é bem trabalhada nesse exercício. Gostaria de pedir para vocês deixarem o like no vídeo, é muito importante para mim esse retorno de vocês, já que não estamos próximos, sentir o carinho de vocês também. Muito obrigada e até a próxima aula, que será a nossa aula 3. Pessoal, esse foi o exemplo que eu fiz na minha casa, de teatro de objetos, e que eu gostaria de propor para vocês. Espero que vocês se divirtam fazendo, que vocês descubram nuances vocais diferentes, que vocês desenvolvam a imaginação de vocês, a contação de histórias e a fala, que é muito importante e é bem trabalhada nesse exercício. Gostaria de pedir para vocês deixarem o like no vídeo, é muito importante para mim esse retorno de vocês, já que não estamos próximos, sentir o carinho de vocês também. Muito obrigada e até a próxima aula, que será a nossa aula 3.